Hoje é segunda-feira, dia 1º de julho de 2019, e pela manhã, eu vi uma matéria no jornal Valor Econômico de hoje, segunda-feira, e essa matéria me deixou bastante curioso a respeito de um assunto, na qual eu vou comentar sobre esse assunto nesse vídeo para vocês. Mas eu primeiro preciso fazer uma reflexão com vocês. Qual é a sacada que vocês têm, o que vocês têm notado quando vocês assistem os noticiários nas mídias, TV, internet, nos canais de redes sociais e na própria TV a cabo, o Jornal Nacional, o Jornal da Band, o Jornal do SBT, ou qualquer informativo de revistas, entre tantos informativos que se tem, o que você consegue perceber sobre os acontecimentos relacionados à volta de Jesus? Você consegue perceber em algum acontecimento que as profecias estão se cumprindo? Você consegue notar? Eu quero dizer para vocês com toda certeza, eu tenho conseguido perceber que os sinais estão se cumprindo e que a volta de Jesus Cristo se torna cada vez mais próxima. A volta de Jesus, ela não é uma ficção, ela não é uma fábula, ela não é uma história escrita por alguém de alguma coisa que não vai acontecer. A volta de Jesus é real, ela não tem data, não tem hora, mas ela vai acontecer. E Jesus Cristo deixou escrito que os sinais que precederiam a sua vinda seria visto por aqueles que estivessem atentos. E eu tenho conseguido perceber esses sinais se cumprindo e eu quero compartilhar com vocês aqui um sinal que eu vi hoje no Jornal Valor Econômico dessa data que eu já mencionei, que é 1º/7/2019. A matéria no livro do jornal, na página C3, fala que o BIS é o Banco de Compensações Internacionais. Ele é chamado BIS. Esse BIS, ele é o Banco Central dos bancos centrais. Ele é o que dá o norte para os bancos centrais de todo o mundo. E ele apoia a criação de moedas digitais pelos bancos centrais do mundo afora. Por que isso está acontecendo? Porque o Facebook, há uns 10 dias atrás, ele colocou em pauta o lançamento de uma moeda, uma criptomoeda digital. O que é criptomoeda? É uma moeda digital, assim como tem essas outras tantas moedas que estão circulando aí nas redes, que é os bitcoins. E não, o Bitcoin é o mais famoso, o mais conhecido, só que tem existem diversas criptomoedas. O Bitcoin é apenas um, só que ele é o mais conhecido. E o Facebook decidiu lançar uma moeda chamada Libra, e isso despertou o temor das autoridades monetárias. E isso trouxe eles a também querer fazer cada um a sua moeda digital. Para quê? Para negociar mundo afora. Não precisa carregar dinheiro para você fazer transações comerciais pelo mundo. Usando uma rede social, você pode fazer uma transação comercial usando a rede social. Mas aí o que é que acontece? O que desperta a preocupação desses homens do negócio, esses homens? Que uma rede social, ela não é nem banco e nem país. Ela não é um banco central. Então, como ela está entrando com esse facilitador de fazer câmbio, fazer negócios monetários, esses homens começam a se preocupar. Então eu vou ler um pouco aqui da manchete aqui do jornal, aqui a notícia, que diz assim: os bancos centrais globais poderão ter de emitir suas próprias moedas digitais mais cedo que o esperado. A afirmação é do diretor-gerente do Banco de Compensações Internacionais, BIS, depois que o Facebook anunciou recentemente seus planos de criação de sua própria estável. Augustin Carstens, que comanda o BIS,
conhecido como Banco Central dos Bancos Centrais, disse ao Financial Times que a organização apoia os esforços dos bancos centrais mundiais de criar versões digitais de moedas soberanas. Muitos bancos centrais estão trabalhando nisso, disse ele. Nós estamos trabalhando nisso e apoiando-os, disse Carstens. E pode ser que mais cedo do que pensamos haja um mercado e precisamos ter capacidade de oferecer moedas digitais dos bancos centrais. Vários bancos centrais, como o Riksbank da Suécia, estão trabalhando em suas próprias versões de moeda digital, que funcionarão oferecendo ao público acesso direto ao dinheiro do Banco Central. No momento, somente bancos do setor privado podem tomar dinheiro emprestado diretamente das autoridades monetárias. Banqueiros centrais como Carstens não se mostraram receptivos à primeira onda das criptomoedas, vendo o Bitcoin e o Ethereum como instrumentos especulativos possíveis de serem descritos como dinheiro. E por causa da volatilidade de seus valores em relação à maioria das moedas soberanas amplamente usadas como o dólar e o euro. No entanto, os planos do Facebook de criar a Libra, uma moeda estável com o seu valor atrelado a uma cesta de moedas ainda não especificada e apoiadas por ativos ainda não especificados, despertou a atenção das autoridades, como o BIS da Basileia. Em um trecho de seu relatório anual sobre as moedas digitais, o BIS afirma que as moedas apoiadas por gigantes da tecnologia poderão estabelecer rapidamente uma posição dominante nas finanças globais e representar uma possível ameaça à competição, à estabilidade e bem-estar social. Aí ele diz, como é que a questão é como a moeda será usada. Poderá haver a revelação de informações ou dados que possam ser usados como provisionamento de crédito? Como a privacidade dos dados será protegida? Disse Carsten. Uma maneira muito simples de regular isso é começar com regras contra a lavagem de dinheiro. Essa é uma preocupação muito óbvia e imediata. Entretanto, Carstens admitiu que os acontecimentos no restante do mercado cambial vão influenciar o grau com ênfase que os bancos centrais buscarão implementar seus projetos de moeda instável. Ele diz, será preciso haver evidências de demanda para as moedas digitais dos bancos centrais, e ainda não está claro se essa demanda existe, afirmou ele. Talvez as pessoas possam fazer o que quiser usando carteiras eletrônicas fornecidas por bancos ou fintechs. Isso vai depender do movimento do sistema de pagamento. O BIS usou seu relatório anual divulgado ontem para pedir ao governo que tirem parte do peso sobre os bancos centrais no apoio à economia, anunciando mais políticas fiscais e reformas estruturais. É o seguinte, chega de ler, aquilo já foi aqui bem esclarecido, de que eles estão querendo criar as suas moedas digitais. O que eu quero deixar claro aqui é que a Bíblia, ela fala que chegaria um tempo que existiria uma única moeda. E nós sabemos, através da palavra de Deus, que chegará um momento em que o dinheiro físico deixará de existir. E só teremos à disposição o dinheiro virtual. A Bíblia fala que praticamente a Bíblia fala que vai ser eletrônico a forma de negociar das pessoas. Eu quero ler aqui em Apocalipse, esse texto é muito conhecido, mas isso está se cumprindo nos nossos dias. A Bíblia fala assim em Apocalipse 13, 16 até o 18. Ele fala assim, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Ou seja, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aí o 18 diz assim, aqui há sabedoria, quem tem entendimento calcule o número da besta, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666.
eu precisaria de um outro momento, um outro vídeo para explicar sobre esse número 666. Porém, o que eu quero dizer é que a Bíblia falou isso há 2000 anos atrás. Falou isso há 2000 anos atrás. E está se cumprindo nos nossos dias. Não é porque o Facebook lançou a Libra, a moeda deles, que isso está acontecendo. O que está acontecendo é sinal dos tempos. A volta de Jesus se aproxima. O mundo tem pressa de implantar o seu sistema mundial. O mundo tem pressa. Eu não sei se vocês já ouviram falar, e se não ouviram falar, procurem saber sobre a Agenda 2030. A Agenda 2030 tem ali todo o plano do governo mundial para que as coisas aconteçam até esse ano que eu já disse que é o ano de 2030. Nesse ano de 2030, o mundo vai ter que estar praticamente pronto para um governo diferente. Não vai ser mais aceito esse tipo de filosofia que é gerida, que gere o mundo hoje, que é essa política falida, que eles dizem ser falida, que gere o mundo hoje. É necessário que tenha um único governo, governando toda a terra. Isso o Papa Francisco já disse, que é necessário que tenha um homem com uma capacidade para gerir, né, para fazer a gestão de todo o planeta. Bill Gates já disse que é necessário um homem com uma capacidade tremenda para gerir toda a Terra, para ser o gestor de todos os países da Terra, para que venha a paz, para que acabe essa discussão, quem está certo, quem está errado, porque vamos dizer assim, as ideias do mundo vai emanar apenas de uma cabeça, aquilo que é para ser feito vai ser feito através daquilo que essa pessoa direcionou. A Bíblia fala que isso é o governo do anticristo. Então nós estamos caminhando a pleno vapor de encontro com essa realidade. E o que eu digo é que não é porque o Facebook lançou a sua moeda, é porque a Bíblia está se cumprindo em nossos dias. A palavra de Deus está se cumprindo. E queira ou não, essa é a realidade. Jesus está às portas. O mundo está sendo preparado para o governo do anticristo. Jesus ainda não voltou, mas o anticristo vai pegar a terra pronta para o seu governo. Quando o anticristo se manifestar, o sistema mundial estará pronto para ele governar, porque tudo vai acontecer em uma pequena escala de tempo. É isso que a Bíblia fala. Então, se nós estamos adormecidos, isso é um problema da igreja. Se nós estamos sonolentos, se nós não estamos notando que a profecia está se cumprindo, isso é um problema da igreja que não está examinando as escrituras. Mas o mundo caminha a passos largos para o governo mundial, para uma única moeda, para o governo do anticristo. E nós não podemos ser pegos desapercebidos. Eu vejo muitas pessoas, eu sei de muitas pessoas, inclusive pessoas cristãs, que já não andam mais com dinheiro na carteira. Ah, mas é uma questão de segurança, eu não vou ser assaltado. Tudo bem, só usa o cartão de crédito. Tudo isso é uma facilitação para se acostumar com os moldes do novo sistema. Não precisa de dinheiro, não vai ter assalto, vai ser uma paz, né? Não vai ter perigo de ter assalto, porque aquilo que faz os bandidos se encher de gana de querer assaltar é o dinheiro físico, papel, a moeda do real, do dólar, do peso, da libra, do euro. É o dinheiro que faz as pessoas terem ganância por roubar, assaltar bancos, farmácias, supermercados, carros fortes, agências bancárias, empresas de valores. O que faz essa preocupação, o que traz essa vontade de roubar, que existem quadrilhas especializadas nisso, e muitas das vezes, né, acontece o roubo seguido de morte, o latrocínio, é o dinheiro. Acabando o dinheiro, não vai existir mais assalto. Então tudo está encaminhado para que isso aconteça. Mas aí o que é que acontece? O sistema vai nos adestrando como gados. Vocês têm que passar só por aqui. Vocês têm que fazer só isso. Vocês têm que pensar isso. Para quê? Para que quando as novidades vierem chegando, a gente já esteja treinado para aceitar aquele tipo de coisa. Então,
o que eu digo? Abramos os nossos olhos, estejamos com as nossas antenas ligadas, percebendo tudo o que está acontecendo no mundo, porque Deus não deixa ninguém por enganado. Foi avisado lá atrás que as coisas iriam acontecer, e nos últimos dias as coisas iriam acontecer. As coisas estão acontecendo e em larga escala. Então nós devemos estar atentos, devemos estar alertas, devemos estar vigilantes e constantes, porque o dia da redenção se aproxima. Jesus está prestes a voltar. A palavra está se cumprindo. Nós devemos estar cada dia mais próximos de Deus. Porque se nós não nos aproximarmos de Deus nesse momento, nós seremos pegos de surpresa. E o que me deixa mais curioso em relação à parábola das 10 virgens é que as 5 loucas adormeceram, mas as 5 prudentes, as 5 que tinham ainda azeite em suas lamparinas, também adormeceram. Então que aquilo ali sirva de exemplo para nós, para que quando o noivo chegar nós não estejamos adormecidos, nós estejamos alertas para não ser pego de surpresa, porque o dia do Senhor está próximo. Nós não conseguimos saber, existem algumas linhas de pensamento sobre quando será o arrebatamento, se será antes da grande tribulação, se será no meio da grande tribulação, ou se será depois da grande tribulação, o arrebatamento. O que nós temos que entender é que nós temos que estar preparados para que o arrebatamento seja a qualquer etapa, que seja hoje, que seja depois ou que seja depois. Nós devemos estar preparados para não ser pego de surpresa, para ficar pensando, tem tanta coisa ainda para acontecer, o arrebatamento está tão longe. O que eu posso dizer, as profecias estão se cumprindo. Aquilo que Jesus escreveu, aquilo que o apóstolo João escreveu no Apocalipse, se cumpre em nossos dias. Isso se cumpre em nossos dias. Então o que nós devemos fazer é estar atentos, observando os sinais, observando como Jesus falou sobre a parábola da figueira, como Jesus falou sobre a parábola das 10 virgens, como Jesus falou que, como nos dias de Noé, que os homens comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio. Nós precisamos voltar a pregar a palavra de Deus. Noé bateu aquele martelo dele por 100 anos. Ele bateu o martelo dele e as pessoas perguntavam, Noé, por que você está batendo o martelo? E ele dizia, eu estou construindo uma arca porque vai chover sobre a terra. Mas as pessoas zombavam e achavam que o velho estava louco. Agora eu pergunto para você, você está batendo o seu martelo? Você está anunciando que Jesus irá voltar? Que existe salvação apenas através de Jesus Cristo? Você está batendo o teu martelo? Você está sendo um Noé para a sua geração? Você está sendo um patriarca ali como Noé foi, o apregoeiro da justiça? Você está sendo como o patriarca Noé, que apregoou a justiça de Deus sobre aquela geração corrompida? Você tem feito isso? Eu te convido, eu te chamo para se preocupar com isso. Se você está como Noé, batendo o seu martelo, se você está anunciando sobre aquilo que está para acontecer, porque Jesus está voltando, e aquele que se achegar até a arca, que é Cristo, esse será salvo. Senão, assim como aquela geração foi consumida pelo dilúvio, essa geração vai ser corrompida pelas mazelas, pelas perseguições, pelo fogo daquilo que está escrito no Apocalipse. Então nós temos que estar atentos com os sinais e pregando o Evangelho, porque Jesus disse que ele vai voltar, assim como Deus anunciou para Noé,
que aconteceria um dilúvio. Jesus deixou para a sua igreja um aviso que ele vai voltar. O que nós devemos fazer é anunciar que ele vai voltar. Essa é a nossa obrigação como cristão, essa é a nossa obrigação como igreja, essa é a nossa obrigação como ministros do Evangelho. Nós devemos nos preocupar com a nossa salvação e com a salvação daqueles que ainda não foram alcançados. Olha para os jornais, olha para as notícias, olha para as revistas. Presta atenção no tipo de notícia que você está vendo, porque os sinais estão acontecendo e são nítidos, são cristalinos para que nós possamos ver e se alertar de que Jesus está prestes a buscar a sua igreja.